A história de hoje é de Santa Germana Colsin. Ela nasceu numa época em que a França era assolada pelas guerras de religião, proporcionando assim grandes dificuldades, níveis de pobreza altíssimos e grandes assim escassez de produtos e desenvolvimento devido aos conflitos. Foi nesta realidade que sim nasce ali um coração de uma grande mulher. Ela era filha de um pobre lavrador que desde criança perdeu a sua mãe. Sua vida foi um sofrimento muito constante. Imagine que ela era magra, desnutrida, escrupulosa e ainda tinha uma deficiência na mão direita dela. Sua aparência fez com que ela fosse rejeitada principalmente pelo seu pai, que nunca manifestou o menor carinho e nunca impediu que ela sofresse as perseguições por qual ela passasse, muitas vezes de incompreensão. E essas incompreensões muitas vezes vinham ali da sua própria casa, da sua madrasta, que muitas vezes a repreendia, colocava em dificuldades, obrigava ela a dormir em estábulo, proibiu também de se aproximar dos seus outros irmãos, seus outros 8 irmãos. Então assim, Germana ela sofreu bastante com essa madrasta, ela viveu tudo isso sem se incomodar, amava muito as crianças com carinho especial e servia muito as pessoas, tudo aquilo que ela podia. Deus inspirou nela um amor ao sofrimento e por isso aceitava com muita alegria as humilhações, acrescentando-lhe austeridade a tudo aquilo que ela vivia. Por toda a vida, imagine só que ela se alimentou apenas de pão e água. Germana era pastora, cabendo-lhe zelar ali pelos rebanhos e carneiros de sua família. Para que ela fosse à igreja, ela deixava ali os animais, né, no cuidado da providência, e você imagine que nunca nenhum animal se extraviou ou ultrapassou os limites estabelecidos. Ela deixava lá, colocava o seu cajado ali e deixava o rebanho e ia para a igreja. Quando voltava, estava tudo correto, nenhum deles havia se perdido. Era como se os anjos ficassem zelando ali pelo rebanho, né, enquanto ela ia rezar, e ela ficava realmente protegido, né, o seu rebanho, pela presença, sobretudo, de Deus. Germana estava, vamos dizer assim, sempre nessa unidade. Ela rezava constantemente o rosário, assim como a saudação angélica, né? Grande era a sua devoção pela Virgem Maria, a qual pedia coragem, sobretudo para levar adiante todas as dificuldades da vida. Ela ensinava o catecismo para as crianças da vizinhança e era protetora, sobretudo, dos pobres, para quem ela levava o resto da sua casa, né? Ou seja, aquilo que sobrava na sua casa, ela ainda aproveitava para levar aos pobres. Nos pobres é que ela encontrava também um lugar, sobretudo, de acolhida. Essa pobre pastora reproduziu um dia o mesmo milagre que Santa Isabel de Portugal. Sua madrasta estava perseguindo, julgando que houvesse furtado o alimento da despensa, e ao abrir ali o avental, ao invés de pão, né, que se previa que ela estava roubando, só se encontrou flores, que eram um pouco estranhas ali para a realidade, nunca vista naquela região, mas que tinham um perfume maravilhoso. O pai foi encontrá-la morta sobre o seu leito quando ela completava 22 anos. O povo foi em massa ao seu enterro e 44 anos após sua morte, o seu corpo foi encontrado intacto, sendo reconhecido pela sua mão que ainda estava deformada. Quanto sofrimento, mas ao mesmo tempo não parou. Quantas vezes nós paramos diante de um sofrimento, de uma perseguição, diante de dificuldades nossas, né, seja físicas que nós temos, diante de debilidades em relacionamentos, nós paramos, vivemos aquele mundo de sofrimento, mas ela aprendeu, sobretudo, a fazer do sofrimento um caminho de santidade. Esse sofrimento se tornava fonte para que ela pudesse amar mais. Isso é a loucura da santidade, porque todos nós compreenderíamos todos os problemas psíquicos que ela poderia viver, psicossomáticos, diante das perseguições, das incompreensões, ser afastada dos outros irmãos, simplesmente porque os outros rejeitavam ela, o pai e a madrasta. Não, ela vai e faz de tudo isso amor. Dentro desse coração transforma tudo em amor. Isso é o convite para cada um de nós que queremos caminhar nesta vida de santidade. Transformar tudo que está dentro do nosso coração, que muitas vezes vem em sofrimento, em graça, em amor.
porque queremos dar aos outros aquilo que nós não recebemos dos outros, mas recebemos de Deus. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.